tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Mag Atibaia aqui online ainda, né? No meio dessa pandemia, desses dias que nós vivemos. E hoje nós temos o pastor Fernando Diniz, ou Nando, na verdade. O Nando é o nosso líder nacional de jovens, ele que tem sonhado há muitos anos com o Mag, né? Com o Marcando a Geração. Então, obrigado, Nando, por você estar falando aqui com a gente, falando com o pessoal aqui de Atibaia. Muito obrigado, viu? Cara, é uma alegria, Gu. Sempre estar com você é uma grande oportunidade de boas conversas, de crescer, de aprender. Uma alegria estar aqui com a galera do Mag Atibaia. Muito bom. Me sinto muito honrado com esse convite. Muito bom, Nando. E a gente estava falando, Nando, a gente está estudando esses meses sobre um tema, né, que chama Sua Vida Fala, né? Porque a gente crê que desde quando Deus separou a gente no ventre da nossa mãe, ele já tinha uma voz, ele já tinha uma marca para a gente deixar nessa terra, né? Mas muitas vezes a gente passa um tempo vivendo aqui e nunca descobre a nossa voz. A gente sempre ou fica repetindo a voz dos outros, né, igual papagaio,
ou a gente fica com medo de encontrar muitas vezes, né? E eu creio que o Espírito Santo tem um fator muito grande nisso, né, Nando? De trazer essa voz clara para a gente, né? E, Nando, conhecendo você, né, tenho a alegria e o privilégio de poder andar perto de você nesses últimos anos, eu sei que umas coisas que sempre te ajudaram e que sempre fez com que você se tornasse um cara cada vez mais perseverante foi com as convicções, né? Então eu queria perguntar para você, Nando, principalmente do MAG, né? Como é que começou o Uhum. MAG e quais foram as convicções que você vê que te tornaram no homem que você é hoje, né? O Nando casado, tem 3 filhos aí. Nando, você já conhece muito, né, gente? É uma bênção. Depois você segue ele no Instagram também. Mas, Nando, quais foram as convicções que foram te moldando para fazer você chegar onde você está hoje, né? Legal, legal. Bom, você falou de seguir no Instagram, Fernando Diniz BR, para quem tem interesse aí de acompanhar a gente. Lu, essa não seria uma resposta curta, né, cara? Então, assim, eu Não, vou, não. eu vou dar uma resposta curta, na verdade, você fica muito à vontade aí para ir me interrompendo conforme você achar necessário e a gente vai batendo esse papo aqui. Mas eu acho que você falou uma coisa muito importante sobre a questão do propósito da nossa vida. Eu acredito, isso me toca muito, saber que todos nós fomos, de alguma maneira, planejados, né, projetados para alcançar o ápice. Na verdade, assim, nenhum de nós passou desapercebido na mente de Deus. Nós somos gerados na mente de Deus. E eu acredito que a nossa vida, ela é uma construção, ela é uma parceria. É como o meu filho, eu não vou dar tudo para o meu filho construído, porque não seria nem amor isso. Então, o amor está na maneira como eu construo na vida dele, e ele vai ganhando autonomia, daqui a pouco eu me alegro em vê-lo construindo também, e ele me ajuda. Eu acho que é isso que gera essa parceria, essa alegria, essa paternidade, essa filiação. Agora, o MAG, como você falou, de fato foi todo um processo. Eu, na verdade, nunca achei que liderar era algo que tinha a ver comigo. Eu tinha uma vida comum, cresci na igreja, seguindo os caminhos, né? Minha família e tudo mais. E quando a gente veio aqui para Guarulhos, de repente tinha uma necessidade, a necessidade da gente poder servir, da gente cooperar. Na verdade, meu pai pediu para eu liderar o trabalho com jovens, que estava começando. Na verdade, eu costumo até brincar que era eu, a Su, hoje minha esposa, mas na época minha namorada, eu, a Su, minhas 2 irmãs e mais 3 interessados nas minhas irmãs. Então, o nosso trabalho aí começou aí com 7 jovens, metade deles já com problemas, né? E eu brinco, mas na verdade era um pouco disso mesmo. Na verdade, como eu morava em São Paulo, ocasionalmente eu vim aqui para Guarulhos para fazer reunião de jovens e não veio ninguém. Depois de uma semana que eu fiquei preparando tudo, porque você sabe, quando a gente está no começo, dirigir uma reunião, por menor que seja, para nós é o maior desafio do mundo, cara. Eu me preparava, eu ficava pensando e planejando aquele negócio. Eu lembro que eu tinha um Fusquinha 73. Eu lembro que eu não podia correr muito com ele, cara. Depois de 50 km por hora, ele já começava a dizer que era melhor não acelerar mais. E eu lembro que eu estava na Dutra, entrando na Fernandinho, eu lembro que aquele pedacinho começava a me dar uma dor de barriga. Eu falei, meu Deus, está chegando, como que vai ser? E aquela expectativa. E, na verdade, foi assim, né? E naquele momento eu não tinha assim, um dia eu quero liderar jovens, eu quero liderar um trabalho, eu quero estar conectado às maiores lideranças de jovens do Brasil. Eu não pensava isso. Na verdade, eu vivia querendo fazer o melhor no próximo dia, na próxima reunião. E mesmo quando não foi ninguém, eu lembro que aquilo me desafiava. Então foi assim. Aí depois de um ano a gente deu uma identidade, usando a palavra MAG, que era Moçada que Ama Guarulhos. Olha só, Moçada que Ama Guarulhos. E aí, depois de um tempo, como o Guarulhos fica muito próximo de São Paulo, a gente começou, então, a pensar que o melhor nome não fosse Moçada que Ama Guarulhos, mas Marcando a Geração. E depois daquele tempo, quando a gente foi servir no Ministério Nacional de Jovens, cada comunidade local também foi
utilizando essa identidade, e essa identidade foi oficializada, mas aí respondendo de forma específica, como você falou, eu acho que eu descobri que a grande sacada da vida é você servir as pessoas, é você liderar, cara, isso é fantástico, eu faria tudo de novo, Lu, faria tudo de novo, cara, assim, errei bastante, mas isso foi me dando vontade de aprender mais, cara. E Eu acho Nando, que esse aqui é um rápido resumo. Nando, você falou uma coisa interessante, você falou que, né, você começou a servir porque tinha uma necessidade, né? E aí é engraçado isso, porque muitos de nós começamos a fazer alguma coisa, às vezes por causa de uma necessidade, né? Não só na igreja, mas tem você vê muitos, às vezes, médicos, por exemplo, que viram alguma coisa, uma necessidade quando eram crianças, não é verdade? Viram algo que marcou eles, e isso levou eles depois a se tornarem médicos. Eles viram alguma dor e alguma coisa, né? E acabaram depois escolhendo carreiras e tudo. E é engraçado que você falou que depois desse processo de servir, foi criando algo no seu coração sobre liderar, né? Porque, igual você falou, né? Não estava no seu projeto, vou ser um líder. Estava no seu projeto servir as pessoas. Agora, Nando, nesse processo do serviço, de atender a uma necessidade, você às vezes teve dúvida no seu coração? Porque, assim, foi gerando uma convicção de que não, eu estou aqui para servir, para liderar, para amar as pessoas, para cuidar. Só que às vezes você teve algumas coisas que tentaram calar essa voz, Nando, porque começou a surgir algo dentro do seu coração, mas às vezes parece que vem algumas coisas que vêm para prejudicar, às vezes, para roubar essa convicção, né? Nossa, agora essa pergunta é muito interessante. Eu diria que foi híbrida essa experiência, foi um pouco de tudo. Eu acho que nada é linear, assim, a nossa experiência de vida não dá para a gente rotular. Foi tudo muito bem 100% do tempo, foi tudo muito mal 100% do tempo, eu tinha convicções claras 100% do tempo, eu tive dúvidas o tempo inteiro. Eu acho que tem hora que isso muda. Então, assim, tinha dia que eu estava plenamente convicto, cara, eu me sentia assim, eu falei assim, eu nasci para isso. Eu lembro até hoje que eu fiz uma reunião e eu orei. Eu chamei um cara lá da sede, um brother lá da sede, para vir falar na reunião de jovens. E eu lembro que eu falei assim, Deus, não deixa chover para ninguém faltar. Para ninguém faltar, para que hoje esteja cheio. E a gente ia fazer a reunião numa sala. E eu lembro que aquele dia ele foi, e eu fiquei tão feliz, porque não faltou ninguém, cara. E nós tínhamos 24 jovens. 24. Eu lembro que eu falei assim, nossa, meu, tá bombando isso aqui, cara, todo mundo aqui hoje. Então você percebe, ali eu estava convicto. E eu lembro que uma vez eu contei 27 jovens numa reunião, e eu ajoelhei, estava no momento do louvor, a gente estava fazendo louvor, eu ajoelhei e falei assim, Deus, se eu morresse hoje, eu já teria visto a tua glória já. Então, mas eu creio que Deus levou a sério aquela minha convicção, porque eu não estava olhando para o número em si, mas eu estava ali, foi uma experiência onde eu acredito que, eu acho que isso não vai ser o dia inteiro, todos os dias, todos os meses, mas eu acredito que Deus vai dar alguns marcos, ele vai chegar e vai falar assim, aqui eu quero registrar, e vai ficar claro que você nasceu para fazer aquilo. E entre esse marco e outro, que pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, como seres humanos que somos, em algum momento vai vir uma dúvida, uma pergunta, vai vir um desapontamento, mas eu acho que faz parte da nossa natureza humana. Hebreus fala que o próprio filho aprendeu pelo que sofreu. Então, eu acredito que faz parte do nosso processo de crescer, de aprender. Então, sim, essa voz, eu sentia de alguma maneira que eu estava no caminho, mas ela foi, sim, testada muitas vezes, cara, muitas vezes. E foi tão bom eu ter... Aí, Igor, foi tão importante ter tido pessoas ao meu lado, como meus pais na época, a Su. Como é importante a gente não estar sozinho nessa aula. Porque às vezes eu fico pensando, cara, e se eu tivesse parado ali? Se eu tivesse ouvido aquela dúvida e falasse assim, acho que eu não nasci com isso aqui não, acho que não tá dando certo, acho que fazer ninguém veio. Cara, eu fico pensando, eu poderia ter aberto mão de uma coisa incrível. Então, como é bom a gente ouvir quem está andando com Deus, por exemplo, você,
como um pastor de juventude, um líder de juventude aí, os estímulos que você dá, o encorajamento que você faz, cara, é fundamental na vida de uma pessoa para o futuro dela. Então, sim, Nando, fui testado muitas vezes. É muito legal isso, porque muitas vezes a gente é uma geração que está muito afetada pela essa cultura do sucesso, né? Muita gente divulga só as coisas boas, né? Vamos assim dizer, né? E parece que ninguém tem os seus grandes momentos, muitas vezes, de dúvida, né? Eu lembro que um dia eu sigo aquele comediante, aquele Whindersson Nunes, né? No Instagram dele, e aí o cara estourou, né? Veio lá do interior do Piauí e tudo mais, se tornou um dos maiores influenciadores. E aí, por um tempo, ele saiu e depois ele tornou público que ele viveu uma depressão fortíssima. Que ele pensou em se matar e que foi um momento muito ruim na vida dele, né? E eu gosto de ler comentário dessas postagens, né, Nando? E aí eu fui ler os comentários das pessoas. É incrível o quanto, quando ele falou sobre a depressão dele, é incrível a quantidade de pessoas que se identificou com esse momento ruim dele. Porque as pessoas não se identificam só com os nossos êxitos, mas se identificam também com os nossos momentos baixos, né? Os nossos momentos de tristeza, né? A nossa cultura incentiva a gente não mostrar as coisas ruins, né, Nando? Mas nesse processo eu percebi que, falando ainda do Whindersson, você vê que ele não tem um ponto para onde voltar. E você falou, Nando, que você teve para onde voltar quando você foi questionado, né? Quando você teve, às vezes, dúvidas no seu coração, você tinha um porto seguro para voltar. Você tinha uma palavra do Senhor, você tinha um desses marcos, não é verdade? Você fala, bom, ó, o Senhor começou com 27 lá. Por que ele está abençoando agora o que nós estamos fazendo? Nando, como que você vê... Aos 27, nós já estávamos vivendo um momento de crescimento já. Começamos com 7. Tira 20 aí disso. O que eu ia perguntar para você, Nando, é como é que a gente, como jovens, a gente pode perceber esses marcos e buscar esses marcos na nossa vida? Porque, vou tentar colocar de uma maneira mais clara, tem muita gente que tá negando os momentos ruins que estão passando na vida, os momentos de tristeza, e está caminhando sozinho, e às vezes não consegue lembrar dos momentos bons que Deus fez. Deixa muitas vezes um pecado, deixa muitas vezes uma falha, deixa muitas vezes uma palavra de alguém que não encorajou, sabe? Que veio só para condenar mesmo, e deixa isso transformar na realidade, Nando, porque até hoje, se a gente só ouvir as palavras de negação e só declarar coisas ruins sobre nós, a gente não aguenta, né, Nando? A gente vai desanimar. Como que você vê que a gente como cristão e a gente como mag mesmo, né, como jovens, a gente pode criar essa cultura de marco, sabe assim? Igual você falou, o relacionamento é uma dessas, né? É não andar sozinho. Mas você teria alguma outra dica, Nando, que você pode ver? Porque eu acredito que esses marcos são externos, mas também tem alguns marcos individuais, né, Nando? Alguns marcos que a gente tem pessoalmente, né? Eu acho que tudo passa por aquilo, e você sabe disso, né? Porque recentemente a gente fez uma reunião, você estava presente, eu acabei falando disso. Tudo passa pela maneira como a gente aprende. Tudo, para mim, tem a ver com aprendizado. Quando a gente está adquirindo uma habilidade nova, a probabilidade da gente sentir todas as dúvidas e abandonar aquilo é gigante. E conforme o tempo passa e a gente persiste, essa probabilidade vai diminuindo, porque nós vamos ganhando mais confiança. Assim é a caminhada cristã e assim é você servir. O Senhor colocou em nós algum tipo de habilidade doada pelo Espírito Santo de forma generosa, graciosa, num coração regenerado, um coração que não vive mais para si, agora está pronto para servir. Mas isso não veio acabado, isso veio como uma pedra preciosa bruta que vai ser lapidada. Então, e na verdade você fala, mas por que Deus não facilitou, já dando tudo certinho, tudo? Poxa, mas aí a gente poderia chamar a gente de robô, né? De máquina. Uma máquina de lavar, ela é construída, a hora que termina, você pode ligar o botão dela que ela vai funcionar de forma eficaz. Nós não somos uma máquina, somos seres humanos e aprender é intrínseco à nossa natureza. Aliás, isso é algo legal. Hoje eu entendo por que Deus trabalha na história da humanidade e ele não faz a coisa e não resolve. Por que não resolve o problema hoje do pecado? Agora, vem aqui e resolve todo o problema do planeta.
porque ele está ensinando. Nós estamos aprendendo como comunidade, como sociedade, nós estamos aprendendo coletivamente, aliás. Espero que estejamos aprendendo. Mas aprender é intrínseco. Então, eu acredito que nós temos alguns níveis aqui. Eu disse sábado passado, nós temos aquele primeiro nível onde que a gente erra porque a gente não sabe. Não tem muita, a gente às vezes não vê alguns resultados porque a gente está errando sem saber. A gente não sabe muito bem. A gente começou, e no meu caso aqui eu também comecei, nunca tinha feito curso de líder, de nada. Era muito novo, hoje eu estou com 46, mas eu tinha 26 anos liderando, pastoreando e faria tudo de novo, cara. Faria tudo de novo, galera. Então eu não sabia muita coisa, então eu errava sem saber. Aí vai chegando um momento que você começa a saber um pouco mais. Porém, o seu volume de erros ainda é grande. E quando eu falo erro, não é que você levanta de manhã querendo ser rebelde, desobedecer a Deus, levanta de manhã, nossa, eu tô louco para errar. Não é isso. A gente quer acertar, mas a gente erra. A gente erra na forma de liderar, a gente erra na forma, às vezes, de conduzir, de dirigir, de falar. A gente erra, às vezes, na autodisciplina. A gente erra, muitas vezes, às vezes pesou um pouco a mão, às vezes esqueceu uma coisa, às vezes não foi legal com uma pessoa, às vezes teve uma atitude. A gente erra, cara. Então, só que a gente começa a prestar mais atenção. Então, se você que está aqui, participando aqui do Mag Atibaia, percebe que existe um volume de erros, eu quero que você também olhe para o volume de acertos que você já está tendo. Como o Gu falou, na verdade, nós somos sempre projetados a olhar para os nossos fracassos. Mas nossa vida não é só feita de fracasso. Como também não é feita só de sucesso. Como foi colocado na rede social ali, a vida é ditada. É só sucesso. Pouca gente põe seus momentos difíceis ali. A maioria não põe seus momentos felizes. Então, a vida não é só uma coisa ou outra. Ela tem momentos de vitória, de alegria, de a gente é bem, mas temos momentos horríveis. E muitas vezes ligados ao erro, a gente fica desapontado com a gente mesmo, a gente... Gu, deixa eu te falar uma coisa, cara, já teve vezes que eu preguei no MAG, assim, lá no começo, e mesmo depois, cara, que eu cheguei e falei, meu, o que eu falei, cara? Cara, nem eu entendi o que eu quis dizer. E eu achava que aqui... E, na verdade, eu estava sendo honesto e sincero com Deus. Mas eu me atrapalhei na comunicação. E eu queria sair dali correndo, assim, eu queria voltar para casa, assim, esperar que acabasse aquele dia. Eu falei, nossa, tomara que todo mundo esqueça isso. Eu falei, eu não consegui comunicar bem, não consegui. Não foi legal. E, na verdade, às vezes até Deus me surpreendia, porque, de repente, eu recebi um retorno de alguém que foi muito abençoado naquele dia e eu chegava até a pensar que a pessoa estava brincando comigo. Então, mas seja uma coisa ou outra, na minha cabeça eu errei, mas eu também acertei outras vezes. Aí chega o nível 3, onde a gente começa a equilibrar, a gente começa a acertar no mesmo volume que a gente erra. Então, se você está liderando uma célula, se você está ajudando uma equipe ministerial, servindo aí, de alguma maneira, ajudando alguma coisa na igreja local, liderando, auxiliando uma célula, chega uma hora que você continua errando, mas você também já está acertando na mesma dimensão. Porém, como um amigo meu me levou uma vez aqui na base aérea, ele falou que o avião ele gasta muita energia para subir. É a hora que mais gasta energia. E essa hora que a gente está subindo, a gente está abandonando aquela velha mentalidade não só do pecado, mas aquela mentalidade que dizia que a gente não podia liderar nada, que a gente não podia fazer nada, que a gente não tinha capacidade para nada, que a gente ia ser só um RG a mais. Aquelas velhas mentalidades, a gente está abandonando essas coisas para trás e subindo. É onde que tem um gasto muito grande de energia, só que você já está acertando mais. Se você permanecer, guarda essa palavra, se você permanecer, vai chegar uma hora que você perceberá que aquilo que te assustava muito no início, já não te assusta mais, você já começa a acertar mais do que erra. E depois, às vezes, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, você começa a perceber que o acerto na sua vida é mais natural. Você vai começar a dosar naturalmente o seu jeito de falar, sua maneira de liderar, a maneira de você lidar com medo, a maneira de você lidar com ansiedade. Não que essas coisas não vão nunca mais você vai errar, mas a maior parte das vezes você vai saber lidar com esse sentimento e pensamento. Você não vai ser mais dominado pelo pecado, porque o Espírito Santo está te ensinando a acertar.
E é isso que é bacana, quando você percebe a caminhada que você fez. Eu fico triste, Gu, quando tem gente que abandona no meio do caminho, cara. Ele achava que ia ser uma coisa no dia. Tem gente que se empolga, né? Se batiza e acha que o mês que vem vai estar sabendo tudo, assim, vai errar mais nada. Aí erra ali, daqui a pouco fica desapontado, abandona a família na fé, abandona a igreja, abandona a célula, cara. Esse cara tá perdendo a maior oportunidade do mundo, mano, de avançar. E, Nando, isso é muito legal que você falou, porque eu sei que muitas das coisas que eu tenho hoje na minha vida, que são convicções, se tornaram convicções depois de um período de perseverança, do momento de pressão, né? Entendi. Quando a gente sofre muitas pressões, igual você falou, né, do avião subindo, né? Ele está enfrentando um grande atrito, né? Ele está enfrentando várias forças contra, é onde ele está gastando mais combustível. E é o momento de perseverar. E aí, depois que alguém cruzou isso, alguém falou para os outros: não, ó, pode ir. Depois que você passar essa parte, vai entrar num lugar bom, né? Vai entrar numa calmaria. E eu percebi que algumas das convicções que eu tive ao longo da minha vida, que hoje eu tenho como cristão, e foram forjadas, vamos assim dizer, num momento mais duro. Porque às vezes é isso, né? Quando a gente chega, você falou, a gente chega na igreja, aí é batizado, e aí frequenta uma célula, e a gente tem uma experiência maravilhosa com Deus, e tudo isso faz parte, né? Faz parte da vida cristã, não tem nada de errado nisso, mas tem uma hora que as nossas convicções, elas passam por um fogo para ser refinado. Porque agora nós somos mesmos cristãos. Nós realmente somos cheios do Espírito Santo. Eu acho que isso vai moldando a nossa voz para a geração. Isso vai colocando a gente num patamar onde a gente pode falar da nossa experiência, né? Que eu dei o exemplo do Whindersson, né? Ficou meio desconexo, mas aí a gente começa a ter uma voz para uma geração. Você vê que ele se tornou uma voz não só quando ele estava fazendo grandes coisas, mas quando ele também passou por um momento difícil, né? Você concorda, né? Não sei se você pode desenvolver disso, mas às vezes são as provações, os momentos de atrito que geram na gente as convicções mais importantes para a gente, né? Eu senti mesmo quando eu era cristão, quando eu fui para a faculdade, Nando. Na faculdade, que eu fui bombardeado de 1 milhão de coisas, ali que eu vi como é que estava a minha fé, sabe assim? Cara, na verdade, assim, você tocou num ponto que é muito sensível e eu gostaria que a galera que está assistindo aqui prestasse bastante atenção no que eu vou falar. Tudo é a forma como você pensa, a maneira como você pensa. Eu acredito que a palavra de Deus, ela procura desenvolver em nós uma mentalidade preparada para o combate. Acho que a palavra, ela deixa claro para nós, é que a gente às vezes não entende. Ou a gente faz que não entende. Mas ela deixa claro para nós que a realidade que a gente vive aqui antes da volta de Cristo, ela é uma guerra. Então, nós precisamos forjar nossa mente a pensar que estamos num combate. Isso não deve nos tornar neuróticos, malucos, não é isso. Porque temos uma vida, uma sobrevivência, também é da vontade de Deus que nós tenhamos paz, sejamos promotores da paz, que nós oremos pelo lugar que a gente mora, para que haja paz na cidade. Tudo isso faz parte. Mas junto disso, a gente tem que entender que junto a essa realidade também existe uma realidade de combate espiritual. E quando a gente desenvolve, e aí eu até falei no sábado, né, que eu fui fazer uma corrida, e hoje também, né, eu estava fazendo atividade, eu tenho ouvido esses dias sobre geopolítica. E o Estado de Israel, uma localidade, um espaço que nós cristãos, imagino que deva ser aí, muita gente tem a vontade de conhecer um dia, eu tive a oportunidade de estar lá 2 vezes. O Estado de Israel, ele é um lugar que não é grande, ele tem 400 quilômetros de norte a sul e 60 quilômetros no máximo de largura. 60, cara. É mais ou menos a distância de São Paulo a Atibaia. É o que ele tem de largura. E de distância de norte a sul, 400. Então, por exemplo, o Estado de Israel, a cabeça dele, como que ele se prepara? Porque ele está envolto por países inimigos. Então, ele tem que investir muito aonde? Na inteligência. Porque ele sabe que ele não tem como recuar para dentro do território dele caso ele esteja atacado. Como é diferente, por exemplo, quando a Rússia.
A gente está falando de coisas cristãs, da vida cristã, também tem uma questão histórica aqui, mas tem uma coisa bastante interessante. Como é que Alexandre o Grande perdeu a batalha quando ele estava avançando para dentro da Rússia? Porque eles usaram uma estratégia que é a estratégia da terra arrasada. O que eles fizeram? Eles vão recuando, porque o território russo é gigantesco. Eles vão destruindo tudo, o seu próprio território, porque aí o exército de Napoleão, melhor, falei de Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte. O exército de Napoleão foi se cansando, cara. Vai acabando o suprimento naquele frio horrível. Porque daqui a pouco morreram milhares de soldados, que é a estratégia da terra arrasada. Mas por que os russos podiam fazer isso? Porque eles têm território, eles podem ir recuando. Ele fala assim, deixa o cara entrar. O cara não vai suportar o frio e ficar sem comida. Agora, é a estratégia deles. Agora, o Estado de Israel não pode fazer isso, porque tudo é muito pequeno. Ele tem que investir muito longe na inteligência. Qualquer movimento que os caras no norte, no leste ou no sul der, ele já tem que contra-atacar. Então, a gente tem que desenvolver em nós uma estratégia muito inteligente. Nós estamos num combate. E nesse sentido, eu acho que a gente acaba tendo um fruto muito mais saboroso quando a gente percebe que, ao estar nesse combate, nós seremos testados. Nós temos que nos lembrar que, embora salvos, ainda estamos lutando contra um reino espiritual que tenta dominar, escravizar, matar, destruir as pessoas. E qualquer movimento dele contra nós, através de uma tentação, de uma amizade que não é legal, de uma pessoa por quem a gente talvez vai se apaixonar de forma errada, de abandono da leitura da palavra de Deus, de substituir a vida de oração, qualquer movimento que a gente perceber, a gente já tinha que ter uma estratégia. Porque, na verdade, isso vai fortalecer a nossa vida, vai fortalecer nossos passos serão mais firmes. Então, eu vejo que dentro disso que você colocou, é a gente mudar a nossa mentalidade. A gente está aqui vivendo nessa terra, e lembre-se disso, não acabou, cara. Quero lembrar quem está assistindo aqui, nós estamos na terra, aqui não é o céu. Você pode ter uma vida abastecida, bacana, legal, conquistar algumas coisas que você acha legal, mas não substitua isso por um pensamento de que aqui é a sua recompensa, de que aqui é que tudo vai... Não, você está numa luta, num embate. Se Satanás pudesse fazer tudo para se abandonar a sua fé, abandonar Jesus e não cumprir o propósito de Deus na sua vida, ele faria. Então, prepare-se, tem uma estratégia, se eu posso assim dizer, militar, uma estratégia marcial, de guerra. Nós estamos numa guerra espiritual. Se você viver assim, você vai conseguir avançar com mais força. Isso tem muito a ver também com a convicção que tem no nosso coração, né, Nando? Você vê muitas vezes, falando desse negócio das guerras, né? A própria Segunda Guerra Mundial, como é que o Império Japonês se desenvolveu, né? Você tinha caras muito convictos. Como é que uma ilha como o Japão chegou a dominar uma parte e enfrentar um fronte russo, né? No norte da Sibéria ali, né? E porque toda vez que nós estamos numa batalha, o que nos sustenta é a gente também ter a convicção do que nós estamos lutando e pelo que estamos lutando, né, Nando? Porque hoje eu fico pensando, se eu estou lutando pela minha pátria eterna, né, pela vida eterna com Cristo, se eu estou lutando para que outras pessoas conheçam a Jesus, isso gera uma convicção no meu coração que eu não vou deixar outras coisas me tirarem do foco, né? Porque senão a gente começa a perder o foco e aí, igual você falou, né, Nando? A gente começa a olhar para outros lados, fica imaginando como é que os russos conseguiram fazer exatamente isso. Eles tinham uma voz coordenando eles. Eles tinham alguém que estava olhando o macro e dizendo, não, pode voltar. Não é uma estratégia maluca, pode voltar. Assim como tem alguém em Israel que é totalmente o oposto, dizendo, não, nós temos que investir em inteligência. E nos dois sentidos, existe uma voz que sabe das coisas, vamos assim dizer, que está direcionando as coisas. Mas tem gente que pode ouvir essa voz e desobedecer, certo, Nando? Pode ter um soldado, vou usar essa metáfora, que pode dizer, não concordo, mas tem aqueles que obedecem, né? Traçando um paralelo, quando a gente obedece à voz de Deus, né, Nando? Que está vendo o macro, a gente consegue desfrutar dessas coisas e gera uma convicção no nosso coração de obediência, né? Porque o cristão convicto, ele não tem problema em obedecer, né? O soldado convicto, ele não tem problema em obedecer, né?
E essa voz que você falou, usando de novo o exemplo aí desses dois exércitos citados aqui, essa voz tem a ver com o fato de minimizar os pontos fracos que eles têm. Então, no caso de Israel, que tem um território pequeno, eles não podem recuar, usar o mesmo sistema que o exército russo, porque eles não têm território. Então, eu vejo que essas convicções, elas vão também não só olhando para aquilo que você pode fazer de bom de acordo com as coisas boas que Deus te deu, a capacidade e habilidade que Deus te deu, mas elas também vão te ajudando a reconhecer os pontos fracos da sua vida. Porque muitas vezes você está fazendo coisas legais, bacanas, você está avançando, você está aí firme, você está aí no Maga Atibaia, você vem aí, você participa dos cursos, você está na célula, está tudo legal. Só que tem algumas áreas da sua vida que são pontos fracos, que você não dá atenção para aquilo. E, na verdade, aquilo pode roubar de você essa graça que Deus derramou na sua vida. Essa unção, essa capacitação. Pode tirar o seu foco, porque, no fundo, tudo é sobre para onde a gente está dando atenção. É como se você... Quem aqui gosta de cozinhar? Alguém aqui gosta de cozinhar? Você que está aí assistindo. Você gosta de cozinhar? Quando você vai cozinhar, quando você vai fazer um bolo, você vai fazer um cookie, você vai fazer... Enfim, você já vai com o final na sua cabeça. Você sabe como que aquele negócio se parece. Você não sabe assim, vou fazer um bolo de laranja sem saber o que é um bolo de laranja. Você não fala assim, nunca vi um bolo de laranja na minha vida. Você já sabe, na sua cabeça já tem ele. O produto final está lá. E você sabe que se você quiser ter esse bolo de laranja, você vai precisar focar naquilo que é construído para um bolo de laranja. Você não vai se distrair, vou colocar outros ingredientes, porque não vai, aí você vai ter um outro resultado. Então, eu acredito que essa convicção, conforme você falou, vai ajudar a gente a olhar para aquilo que está bom, mas vai olhar também para aquilo que a gente não é bom, para aquilo que a gente tem como ponto fraco. Às vezes é um perfil, às vezes é uma atitude, é um comportamento repetitivo, é uma maneira de pensar que ainda não foi transformada pelo Senhor. São aquelas coisinhas, sabe? Coisinhas assim que atrapalha a nossa vida, cara. E é disso que o Senhor quer te livrar hoje. Porque às vezes você não estava dando atenção para isso, e é isso que está atrapalhando você, é isso que está fazendo você tropeçar. É uma amizade equivocada, é uma paixão errada, é um lugar que você está indo, é alguma coisa que você está vendo, que você está assistindo, e isso está sugando de você aquele brilho de Cristo que foi derramado na sua vida. E Nath, você falando, eu me lembrei de Neemias, né? Quando Neemias chega para reconstruir as muralhas lá de Jerusalém, quando os inimigos chegam ao redor dele, o que ele faz? Ele analisa primeiro onde tem as brechas, né? Ele analisa onde tem as brechas e a palavra diz que ele coloca famílias onde tem as brechas, para as famílias defenderem. E enquanto eles estavam com uma mão pegando pedras para reconstruir o muro, na outra eles tinham uma espada. Então, acho que esse é um dilema da gente, nos nossos dias, para a nossa geração, formar uma convicção, crescer no relacionamento com Deus. A gente, ao mesmo tempo que a gente está lutando, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? A nossa luta é contra Satanás e essas vozes que vêm para roubar a nossa identidade, para ficar nos condenando constantemente, mas do outro lado a gente também tem que estar responsável de edificar alguma coisa, né, Nando? Porque senão, se a gente ficar só na batalha, a gente não constrói nada. Se a gente só fica construindo, a gente parece fraco, sempre anda com medo, né? Eu percebi que Neemias ele foi estratégico. Neemias ele olha e fala, vou colocar um grupo de amigos ali, um grupo de família, um grupo de pessoas conhecidas naquela brecha para não deixar invadirem Jerusalém. E acho que isso volta com aquilo que você falou, né, Nando? Muitas vezes a gente é protegido e a gente melhora, pegando um gancho nisso que você falou, né? A gente só melhora, a gente só tem consciência dos nossos problemas e melhora dentro de uma comunidade, dentro de um relacionamento com o Espírito Santo, dentro de amigos que nos ajudam, porque a gente tem que estar preparado para as duas coisas. Uma hora a gente está edificando, uma hora a gente está batalhando, mas isso é no ambiente de comunidade que existe, né? Eu acredito que, como você bem disse, a gente não está numa guerra pela guerra. Essa guerra existe em função do propósito que está claro dentro de nós, aquilo que a gente está construindo com a nossa vida. E a vida não termina quando acaba. Isso que é bacana, isso que é legal. O que a gente está construindo vai sobreviver a nós, que são as pessoas. É aquilo que a gente está gerando dentro das pessoas, no coração das pessoas. Esse é o nosso trabalho.
Esse é o núcleo, esse é o músculo cardíaco daquilo que Deus te chamou para fazer. Você implantar em cada pessoa que você conhece uma nova forma de pensar, uma mentalidade bíblica. Porque a mentalidade da palavra de Deus é o que traz realmente salvação e libertação. O ser humano vive aquilo que ele nasceu para ser. Então, esse é o nosso propósito e certamente a gente vai sofrer resistência. E você falou uma coisa que é legal, que foi sobre as forças quando o avião está subindo. Se você for olhar, parou para pensar quantas forças estão contra o avião na hora que ele está subindo? Cara, ele tem o peso do combustível, que são toneladas e mais toneladas, 16, 20 toneladas só de combustível. Né? Ele tem o peso da fuselagem, ele tem o peso das pessoas, tem o peso das bagagens, ele tem o peso da força da gravidade. Ele só tem força contra ele. Na verdade, ele só tem ele. A única coisa que ele tem é o que está dentro dele, o motor. O resto está tudo contra ele. Cara. Se você for fazer a lista de coisas que estão contra o avião subir, é gigante. E a lista de coisas que faz ele subir é pequena. É o que está dentro dele. Só que ele nasceu para cumprir esse propósito. Tem uma parte do aeroporto aqui de Cumbica, que ali ficam alguns aviões quando estão para manutenção. Já vi até alguns aviões velhos ali. Às vezes, talvez vai para museu. Pô, como é triste ver um avião que quando vai para o museu, quando não está sendo mais usado. É a cena mais triste que existe. Um avião que não pode voar. Que o avião não foi feito para ficar no solo. O avião ele foi feito para estar no ar. Para quem tem medo de andar de avião, deixa eu falar, avião foi feito para voar. É o melhor lugar que o avião pode estar, é voando. Então, você e eu também fomos construídos, projetados na mente do Senhor. Não é o sucesso segundo o mundo. Nossa, o cara tá bombando. Olha, o cara tá com milhões de seguidores. Não é sobre isso. Na verdade, existem pessoas que têm milhões de seguidores, na verdade, talvez não estejam vivendo o seu propósito. Eles estão falando com muita gente, mas não estão ensinando ninguém. E o que Jesus pediu para cada um de nós fazermos é ensinar as pessoas a ter Jesus como alvo de suas vidas. Ensinar o que ele mandou, ensinar o que ele orientou. É isso. Se você estiver fazendo isso, você está no centro da vontade de Deus. Eu digo para você, viu, cara, é a maior experiência da nossa vida, cara. A gente saber que essas coisas vão treinar a gente. Na verdade, como você bem disse, os conflitos é que exercitam a gente. Você não vê nenhum atleta olímpico indo para a Olimpíada sentado, deitado no sofá. Ele pega o chinelo e sai arrastando. Deixa eu ali nas Olimpíadas. Tem uma menina aqui na comunidade em Guarulhos, que ela está morando no Rio hoje, porque ela está jogando no Sesc Flamengo. Ela é jogadora de vôlei profissional. Jogadora da seleção, inclusive, jogou no Mundial da seleção, ela é líbero. Cara, e ela rompeu os ligamentos no final do ano passado. Cara, como é a vida de um atleta de alta performance? Todo o trabalho que ele tem, como ela fez para se recuperar. Nós oramos por ela, o tratamento, o treinamento, toda essa tensão. E o Bernardinho, que é o técnico dela, ele põe tensão, ele põe pressão. Por que eles são bons? Por que o Bernardinho é conhecido como um técnico bom? Porque ele põe tensão, cara. Ele põe pressão em cima de quem treina com ele. Ele põe dificuldade. Quando você conseguiu vencer aquela dificuldade, sabe o que ele faz? Sabe o que ele faz? Vou te falar o que ele faz. Ele aumenta a sua dificuldade. Se você é uma pessoa que é líbero, o líbero recebe a bola. Se a galera dá a pancada do outro lado da quadra e você recebe bem, você fala, meu, como que você pegou essa bola? Já conseguiu chegar nesse nível? Sabe o que ele faz? Ele aumenta a pressão. Ele põe a bola mais difícil ainda. E, na verdade, é isso que vai fazer o pessoal crescer. Mas ela tem dentro dela essa convicção de que ela foi chamada para aquilo, né, Nando? Ela não, a pressão não mudou. A pressão pode aumentar, mas eu sei o que eu fui chamado para fazer, né? Ela tem essa convicção. A convicção, Gu, é quase como um casamento, cara. Eu tenho a impressão que a pressão é o combustível da convicção. Olha, guarda essa frase aí, você que está assistindo. Olha isso. A pressão é o combustível da convicção. Vou falar de novo pela terceira vez. A pressão é o combustível
da convicção. Quando você tem convicção, quanto mais pressão você tem, cara, aí você fica mais... Aí você fica melhor ainda. É Jesus no Getsemane. Você falou disso agora, eu fiquei. É o choro de sangue, né? Que é o extremo, né, Nando? Do corpo, Não né? é? Sair sangue. Era o momento que ele estava sendo literalmente moído, pressionado. Mas dali saiu aquela convicção. Se for possível, afaste de mim esse cálice, mas se não, seja feita a tua vontade, né? Ele sabia que ele existia para fazer a vontade de Deus, né? A pressão faz a gente se tornar jovens convictos, né, Nando? A pressão É. forja a gente nisso, né? Ótimo, anota isso E é aí, gente. interessante Vai que ser o título essas vai ser o título da ah. mensagem. Não, e é interessante que hoje eu olho para trás e eu tenho certeza que tem muita coisa para aprender, mas é interessante como as pressões te dão mais segurança. Existem algumas coisas com as quais eu lido hoje com muito mais sabedoria e serenidade, que lá atrás me desesperavam. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Nossa, e agora? Cara, e hoje eu olho, e não é que eu fico passivo, mas eu já aprendi a lidar com isso, cara. Como a nossa qualidade de vida aumenta depois da gente ter enfrentado a pressão e ter sido aprovado. Ter sido aprovado. É isso aí. Eu estava lembrando de Romanos 5, né? Que fiquem felizes quando vocês passarem por diversas provações, né? Porque isso traz um caráter aprovado, né? Forja a É gente, vai isso, preparando a gente, né? E a gente não pode ser uma geração que teme isso, né, Nando? A gente não pode fugir da pressão, porque nisso nós estamos nos tornando pessoas que vão marcar mesmo a geração, né? Como é o nome do MAG, né? A gente não pode fugir. Não quer dizer que Deus tem o pior para a gente, mas Deus vai estar conosco em todos os momentos. Por isso que existe o Espírito Santo, né? Para estar conosco na pressão, para que a gente consiga desenvolver essas convicções, zelo, encontrar o nosso chamado, porque a gente não pode passar nessa vida desapercebido sem deixar a marca de uma pessoa que glorifica a Deus, né? Acho que esse é um grande desafio para a gente, né, Nando? Cara, e você falou um negócio aí, Gu, sem querer assim entender, mas acho que agora vai aqui um refino. Aqui é uma linha assim muito fina entre uma coisa e outra. O que eu quero dizer com isso? A pressão, qual que é o objetivo dela? Porque não é questão da gente passar por luta pelo simples fato de passar por luta. Eu passei luta sem propósito. Tem que passar por pressão sempre. Não, tudo tem que ter um propósito. Por que você está passando? E, na verdade, se você for olhar, e agora eu quero pegar o exemplo do vôlei de novo, por que um técnico que está treinando sua equipe para elevá-la a um nível mais alto, ele põe mais pressão? Ele põe mais pressão para diminuir o erro. Para diminuir o erro. Então, por exemplo, quando você vê um jogo de nível de Copa do Mundo, cara, errar um saque é algo muito desapontador para um jogador de nível profissional. Mas pode acontecer. Ali ele tem que ter o preparo psicológico, mas errar um saque para ele, e você pode ver que os saques, para quem gosta de vôlei, pode ver que são cada vez mais... A galera vem, joga, viaja, os caras dão uma cortada lá da linha de trás. Né? É uma cortada aquilo. E antes não era assim. Mas como que eles chegaram naquele nível? Treino, pressão, 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 pressão. Foi diminuindo o número de erros. E como eu disse aqui no início, a gente erra muito no início. A gente erra muito. Qual que é o seu foco? Qual que é o foco do Magia? A gente era dominado pelo pecado. E pecado significa errar o alvo. Pecado significa errar. Errar. A gente erra na forma de reagir, erra na forma de viver, erra na hora de tomar decisão, erra com os pais, com os irmãos, erra com a igreja, com tudo, erra com a vida, erra com a gente mesmo, erra com Deus. Só que aí o Espírito Santo vai treinando a gente, ele vai permitindo essa pressão, porque a gente vai afiando. Aí você passou um nível, ele vai permitir de novo uma situação para ver como que você está ali, se você refinou aquela atitude, se você nasceu de novo, tem um novo coração, você se tornou um discípulo agora de Jesus, não só um seguidor, porque seguidor é fácil, você se torna seguidor de um minuto para o outro. Se tornar discípulo leva tempo. Então, se você realmente é um discípulo, ele vai te treinando, ele vai permitindo pressões para quê? Para refinar, para você errar menos. Então, se você... Aquela sacada, aquela cortada que a pessoa deu, usando o exemplo do outro, poxa, não estou conseguindo pegar, não estou conseguindo bloquear. Vai
ter que treinar até saber fazer um bloco, até saber bloquear, para diminuir o erro. Aí daqui a pouco você está vivendo num alto nível. Então, queria te estimular, encorajar você, que está aqui junto com a gente, com o Gu, comigo, a entender que a pressão, ela vai ter a ajuda do Espírito Santo na tua vida para você diminuir o erro. Ela vai servir para você diminuir o erro. Não é para você olhar e falar, passei por uma pressão, meu Deus, que loucura, sobrevivi. Cara, não é o papo de sobreviver. É para você assim, cara, fiquei melhor ainda. E aí é a beleza eu estava lendo, né, nesses dias, quando Jesus fala que ele vai enviar o Espírito Santo, eu imagino que Jesus estava falando isso com um sorriso no rosto. Sabe assim? Tipo, eu vou enviar alguém melhor. Vocês vão ter alguém que vai estar com vocês o tempo inteiro, inclusive nas pressões. Eu acho que essa é um marco importante, né? Para a gente ter essa convicção, para a gente sobreviver na pressão, para a gente saber viver essa vida, é o Espírito Santo um fator importante e não fugir das coisas. Acho que isso aí que você falou, Nando, da pressão do vôlei é não fugir do momento de pressão, porque a pressão vai levar a gente para uma vida sem erro, como você disse. Vai levar, não para uma vida perfeita, mas uma vida com menos erros. E nisso a gente vai glorificar mais a Deus, né? Nisso a gente vai viver com uma voz que marca a geração, que abençoa as pessoas, né? Que glorifica a Deus, né? E se você me permite, vou até ser um pouco mais ousado. Eu acho que a perfeição é um alvo mesmo. Porque a própria palavra diz assim, sejam perfeitos. O detalhe é que muitas vezes a gente acha que a perfeição é a inerrância. A gente, às vezes, a palavra perfeição para nós dá daquela... o que a gente visualiza? Perfeição, aquela pessoa assim, quase que não respira para não errar, para não pecar. Ela anda quase que flutuando, ela já está quase no céu. E, na verdade, a palavra de Deus, quando fala de perfeição, ela não está falando de nada disso. Eu posso ser perfeito e errar. Olha que interessante. Só o que demonstra a perfeição? Quando eu erro, eu reparo rapidamente. É isso que demonstra que você está alcançando o nível da perfeição. É igual as pontadoras de carro. Se elas percebem que tem um erro de fabricação, porque não pode ter, né? Manutenção de avião não pode ter. O cara fala assim, não está funcionando o negócio, mas vai assim mesmo. Não, cara. Tem que estar perfeito. Você pensou algum mecânico? Uma vez eu nem lembro onde que eu estava. Cara, entrava mecânico ali, saía, entrava. O avião foi para a pista. Ele começou, aí ele parou, voltou, não subiu. Por quê? Não é o mecânico que fala assim, tá mais ou menos. Não tá perfeito, mas tá bom, hein? Cara, eu não quero. Eu vou descer. Eu quero voar num avião perfeito. Então, perfeição significa a possibilidade de errar. Mas se eu errar, eu faço um recall, igual as montadoras fazem. Tem um erro lá. Repara. Conserta rapidamente. Então, eu quero buscar esse nível sim. Encorajo você a gente buscar esse alto nível aí. Porque quem vive assim vai marcar a geração certamente. Maravilha, muita coisa boa aí, gente. Tem que anotar tudo, ouvir de novo. Você vai poder ouvir quantas vezes você quiser esse papo aqui. Mano, e falamos de receita aqui, bolo de laranja, de avião, de vôlei. Falamos de exército de Israel, da Rússia, do Japão. Mas é engraçado, porque eu acho interessante, porque quando a gente está cheio de alguma coisa, e aí eu gosto de usar essa palavra de convicção, a gente consegue ver e aplicar essas outras coisas. Porque o reino de Deus, ele inunda a gente, né, Nando? Ele inunda a nossa percepção, verdade, inunda as nossas palavras. Nada é perdido quando Deus entra na nossa vida, né? Nada é perdido, né? Então, obrigado. A vida cristã não é uma coisa isolada, né, velho? Ela está ali conectada com a nossa vida, com tudo que acontece. É isso aí. Muito obrigado, Nando, mais uma vez. Nando, você pode orar por nós aí? Abençoar a galera aqui. Se for agora. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por este momento. Me sinto tão honrado, privilegiado por esse convite do Gustavo, Pai. Obrigado pela vida dele, a Maíra, a Olivia que está chegando. Tua bênção, tua graça sobre a vida dele, toda a sua família, seus familiares. Em nome de Jesus, Pai. Quero te agradecer por esse tempo extraordinário. Cada pessoa que aqui está participando, que a tua graça, a tua bênção estejam sendo derramadas sobre cada mente e sobre cada coração. E eu declaro, Pai, que todo mundo que está aqui vendo, assistindo, eu declaro, Pai, que cada pessoa aqui viverá
o seu propósito, vai alcançar o alto nível, vai errar menos, vai ser ensinado pelo Espírito Santo, vai refinar suas atitudes, seu comportamento, seu modo de pensar, vai pensar de forma bíblica. Todos aqui vencerão, entenderão que a pressão serve para deixar a gente melhor ainda, para diminuir o erro. Senhor, eu declaro que todos aqui vão marcar a geração para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa existência. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Valeu, Nando. Obrigado, viu? Valeu, Gu. Valeu, galera. Alegria, estamos juntos.